Então, às vezes, nós precisamos, meus amigos, desligar um pouco. Escute isso, você que está aí no dia a dia, na correria, você que está na procura das coisas materiais, que eu não ocupo, é uma realidade para todos nós. Estamos correndo atrás das coisas devido ao mundo que nós vivemos, o mundo já no maligno, e a gente vive uma vida constante em guerra, em luta. A gente se distancia. Vocês estão me entendendo, não? A gente se distancia da palavra, a gente se distancia do propósito de Deus. E Deus, ele tem, vocês estão me entendendo, não? E Deus tem um propósito em tudo isso, não é? Você não pode cantar vitória de algo que você não venceu. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Você não vai cantar vitória de uma situação sendo que você não venceu, você não lutou por isso. Você só canta vitória porque você batalhou, você lutou e você foi lá e venceu. Então é isso que Deus nos dá a possibilidade. Você está me ouvindo? Deus dá a possibilidade de você vencer. Talvez você esteja amargurado, talvez você esteja triste, talvez você esteja abatido, você está nervoso, você está com grandes preocupações, grande diversidade, está enfrentando luta de todos os tipos, e você se esquece o seguinte: de buscar ao Senhor, de abrir o seu coração para Ele, para que Ele mova em sua volta. Você está me entendendo, não? Mova em sua volta o sobrenatural, porque o sobrenatural, ele é criado pela fé. Pela fé, nós vemos que pela fé foram criadas todas as coisas. Pela fé Abraão venceu. Pela fé nós podemos alcançar a vitória. Porque, amados, aqui no livro de Hebreus está escrito o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem fazer isso e elas não conseguem. Vocês estão entendendo? Então é preciso você se aproximar de Deus. Eu estou vendo que tem pessoas aqui que já estão entrando em contato com a gente. Entre em contato comigo, eu vou orar daqui a pouquinho por você, por sua família. A Dulce aqui do Engenho Novo, olha, que está comigo. Ela pede oração pela sua família, né? Vou orar, viu, Dulce? Vou orar. Mateus aqui do Paraíso, né, está nos escutando pela rádio. Eu vou estar orando por vocês. Então vocês precisam estar atento àquilo que Deus está falando conosco. E o que Deus está falando conosco é mudança, é transformação, é milagre, é libertação. Nós precisamos verdadeiramente buscar a face do Senhor para que Deus mova o sobrenatural. Por que eu estou falando isso? Para que eu possa ler os Salmos de número 121. Então, quando eu leio os Salmos de 121, eu percebo a grandeza e o poder operador de milagre de Deus na nossa vida, tá certo? Então, eu dei o tema dessa mensagem, o guarda fiel. Aquele que está sempre atento à minha necessidade. Sabe aquele mordomo, sabe aquela pessoa que está atento quando você... e nós somos privilegiados por isso, não só os ricos, né? Os ricos, ele tem lá os seus garçons, ele tem os seus empregados, que um lenço vai cair, o empregado já pega para que o lenço não caia, o empregado já enxuga os lábios, a boca do seu patrão. E nós temos um guarda fiel que nos protege, que cuida de nós, né? E a gente não pagou nada por isso, simplesmente entregamos a nossa vida por isso, para ele, para que ele pudesse fazer isso, né? E eu vejo, queridos, que muitas vezes as pessoas, elas se distanciam desse propósito. Amados, nós estamos chegando no final do ano. Hoje é dia 17, se não me falha a memória. 17 de dezembro hoje, sim, está aqui, 17 de dezembro. Então nós vemos que o tempo passa muito rápido, meu amigo. Você está me ouvindo aí? Você está me assistindo? O tempo passa muito rápido e você precisa dar uma parada nessa vida sua, sem parada, uma vida de intranquilidade, uma vida de correria. Você precisa parar e fazer o que o salmista vai nos ensinar agora.
Eu quero também aqui dizer, mandar um abraço aqui para Luiz Carlos de Toledo, que está nos assistindo pelo Face aqui da rádio, tá bom? Deus abençoe, um beijo no teu coração, meu irmão. Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você já já. Então, muitas vezes, querido, a gente precisa do poder de Deus para que o poder de Deus ele mova sobre o nosso coração. Então, eu quero aproveitar agora, né? E eu vou ler aqui os Salmos. É um Salmos pequeno, mas é um salmo importante para a nossa vida. Diga comigo, o guarda fiel é o nosso Deus. Os Salmos, ele diz o seguinte, presta atenção, olha: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí no verso 2, o verso 2 diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, meu irmão, a tua saída, amado de Deus, desde agora e para todo sempre. Você está me entendendo aí a situação como é que é? Então nós vemos aqui o salmista, né? O salmista, ele falando aqui aquilo que é um guarda fiel na vida de uma pessoa. Então presta atenção comigo, que eu vou procurar aqui nesse pouco tempo que eu tenho, que eu uso essa 1 hora somente para falar com vocês. O pouco tempo que eu tenho é o seguinte: em primeiro lugar, quando você está, presta atenção, em primeiro lugar, quando você está enfrentando uma luta, quais as suas atitudes? Você está me ouvindo aí? Você está me assistindo? Você está vendo aqui, olho a olho, tete a tete? Quando você está com a luta, com a dificuldade, qual é a sua atitude? Qual é a sua ação? O que é que você faz para que você tenha um resultado positivo? Qual é a sua ação? Olha o que o salmista diz, verso de número 1. Ele diz assim, eu elevo os meus olhos para o monte. Ele eleva os olhos dele para o monte. Por quê? Porque ele sabia, querido, o salmista sabia que dali viria o seu socorro. Por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Presta atenção, olha aqui nos meus olhos. Presta atenção. Se ele criou os céus, se ele criou a terra, todo o poder não está na mão dele? Amém ou não amém? Se todo o poder está na mão dele, então nós não somos nada, simplesmente uma fagulha no meio de um oceano. E ele pode mudar a circunstância. Amém, Jesus? Ele pode mudar a situação. Ele pode mudar a luta que você está enfrentando. Por isso que o primeiro passo, pastor, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo, olhar para os céus. A gente fala montes, mas é um sentido de olhar para cima, olhar para os céus, olhar para o monte, de onde me virá o socorro. Eu tenho que ter confiança de onde vem o meu socorro. Eu preciso, vocês estão entendendo? Não, eu preciso voltar o meu coração para onde vem o meu socorro. É o que o salmista está dizendo. Aí ele completa a frase dizendo assim: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque ele não deixará vacilar o meu pé. Ele me guardará, ele não dorme. Ele atua de uma forma sobrenatural. Você está me assistindo, me ouvindo aí, meu querido? Eu quero pregar para você nesta noite e dizer para você: Deus vai mudar a sua história. Você precisa entender que a gente precisa olhar para o Senhor. E quando nós olharmos para Ele, termos confiança de que Ele vai mudar a minha história, que Ele vai mudar a minha situação. Eu não posso, meu amigo, minha amiga, viver de cabeça baixa. Quem vive de cabeça baixa é derrotado, é pessoa que não tem esperança, expectativa, pessoas que não tem um sonho, não projeta nada na sua vida. E eu quero crer que não é o seu caso. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo pela rádio, não é o seu caso, porque você tem sonho, você tem projeto. Se você está aqui ligadinho comigo na rádio,
Rádio Regional FM, no programa Pastor Sandoval Ribeiro, Explosão Gospel, você é uma pessoa que tem uma visão de futuro, uma visão de proposta, você quer vencer, você quer ser uma pessoa vencedora, e para isso acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã, só tem um caminho. E o salmista ensina, qual é o caminho, pastor? Olha o caminho que ele fala. Ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. Por que eu elevo os meus olhos para os montes? A pergunta, por quê? De lá que vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Por quê? Porque ele não deixará vacilar o teu pé. Por quê? Porque ele te guarda, ele te livra. Ele te dá a vitória. Você que está enfrentando uma luta, você que está enfrentando uma dificuldade muito grande, não é? Não adianta eu ficar filosofando aqui a palavra de Deus e você não ter fé. Não adianta eu aqui falar contar a história da Bíblia para você. Você precisa acreditar naquele que é Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é que vai mudar a sua história. Ele é que vai quebrar o arco. Ele que vai quebrar as muralhas, derrubar as muralhas. É ele que vai fazer a diferença, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando não acreditar, mas preste bem atenção. A Bíblia diz assim que quando Deus ele manda Josué dar as voltas em volta de Jericó. O que é que eles levavam? Cântaro d'água. Não tinha arma. Harpa. Não tinha arma, queridos, para dar a vitória. Se Deus quiser te dar a vitória com um copo de água na mão, você crendo, Ele vai te dar a vitória. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Você está me ouvindo aí pela rádio? Você que está me assistindo mesmo? Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma libertação, você que precisa de um socorro bem presente, não é? Deus pode mudar a sua história. Deus pode quebrar todas as cadeias, todas as prisões contra a sua vida. Deus é um Deus de vitória sobre a sua vida. Ele é um Deus de bênção para você. Porque Deus, Ele quer fazer isso. Você pode falar para mim, pastor, mas a minha situação é gravíssima. A minha situação é gravíssima. Irmãos, não existe situações difíceis. É o guarda fiel, aquele que protege você. É o tema da mensagem. Hoje, Ele está aqui presente. E Ele pode verdadeiramente mudar a sua história. Ele pode verdadeiramente mudar a sua história. Em nome de Jesus. Amém? A irmã Damiana lá em Jaú, a irmã Damiana está lá na cidade de Jaú, nos assistindo pelo Face. Que Deus possa estar abençoando você, viu, irmã Damiana, e toda a família aí, viu? Você que está me assistindo aí, ó, dá um abraço na rapaziada aí, no pessoal aí, fala, olha, estamos em oração por todos aí em nome de Jesus. Então eu queria só concluir isso aqui com vocês. Por quê? Porque eu preciso entender que aquele que me guarda, ele não dorme, não tosqueneja, ele não vacila. Quem vacila sou eu. Eu sou vacilão, você é vacilão, mas Deus não. Deus é um Deus fiel, é um Deus justo. E você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo pela rádio, você que está me assistindo aí pelo Face, né? Vá também no Instagram também do Sandoval Ribeiro, o programa de rádio Sandoval Ribeiro no Instagram. Vá também no YouTube Sandoval também, a rádio Sandoval, programa Sandoval Ribeiro no YouTube. Divulgue isso aí para que as pessoas dão o seu like lá no YouTube, no Face também, para que Deus possa nos abençoar. Amém, queridos? Então eu queria dizer para você o seguinte, não é? As pessoas, elas precisam compreender que nós temos um mundo espiritual que precisa ser conservado na nossa vida, para que possamos alcançar a vitória. Você não pode alcançar a vitória simplesmente porque você quer. Você alcança a vitória porque você batalha por ela, né? Paulo escrevendo, ele diz assim, um corredor, ele corre por uma coroa, ele corre por uma taça, ele corre por algo, não é? E ele quer chegar em primeiro lugar, porque somente o primeiro lugar é que pode premiar, não é verdade? Jesus, ele é o nosso prêmio maior. E todo aquele que está nele é vitorioso. Você está me entendendo, meu amado? Você está me entendendo, meu querido? Minha querida? Todo aquele que está em Jesus é vitorioso.
Paulo, quando ele escreve, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte assim: eu sou muito mais que vencedor. Por que eu sou muito mais que vencedor, querido? Porque eu estou naquele que venceu. Jesus já nos deu a vitória. Jesus já nos deu o milagre, a bênção que nós precisávamos e precisamos. Pastor, o que é que eu preciso? Eu preciso estar nele. Se eu estiver em ti e vocês estiverem em mim, ele fala assim: se eu estiver em ti, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, então tudo quanto você pedir, tudo quanto você invocar, você estará nele, você estará plantado nele. E a vitória é certa, meu irmão. A vitória não não estou aqui jogando conversa fora. Eu não estou aqui perdendo o meu tempo. A situação é essa, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor. Então, primeiro passo. Segundo passo, eu disse aqui, né? O segundo passo e o terceiro passo é porque ele quer guardar a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar. Então vamos destrinchar isso aqui. O que ele quer realmente fazer na tua vida e na minha vida? O que ele quer fazer na tua vida é mudar a sua história. E a sua história, meu amigo, minha amiga, ela não é mudada simplesmente porque você quer. Aí eu tenho um anseio de querer mudar. Não, você precisa batalhar por isso. Precisa lutar. Você precisa batalhar. Você precisa lutar por isso. Um jovem, a gente fala jovem, mas uma pessoa de qualquer idade pode fazer. Fala, não, eu vou fazer faculdade de Direito. Aí ele faz a sua matrícula, não é? Faz lá o cursinho e tudo, e ele não vai fazer o curso. Ele vai ser advogado? Não. Por quê? Porque ele não estudou, ele não foi para o curso, ele não lutou, não foi debaixo de chuva, não foi no sereno, não foi no dia de frio, ter aula, ele não foi, porque ele preferiu ficar no conforto, ele preferiu não ir. A vida espiritual, meu irmão, eu prego simples assim para você entender, a vida espiritual é da mesma maneira. Se você quer algo mais conchegante, mais agradável, se você quer aquela vida social, eu quero servir a Deus no social, quando der, quando eu puder, eu dou uma passadinha na igreja, num domingo lá, abraço os irmãos, depois eu vou viajar, coisa boa. Bom, aí é uma situação, é a maneira que você está vivendo a sua vida. Agora, quando bater a batalha, quando bater a dificuldade, aí você precisa mudar de atitude. Ou você muda de atitude e você permanece do jeito que está. E do jeito que está não te dá vitória. Do jeito que está você não vai à frente. Do jeito que está você não vai vencer. Do jeito que está você não vai chegar lá. Do jeito que está você não vai concluir o propósito. Você não vai conseguir vencer. Você fala, pastor, mas às vezes as pessoas elas vão ao médico, temos que ir ao médico, viu, irmãos? O médico foi deixado por Deus, estudaram para isso. Você vai ao médico, chega lá, o médico te dá um diagnóstico. Ele é humano, ele é finito, ele chegou e te deu um diagnóstico. Olha, você está com a doença e essa doença é para a morte. E aí? Aí você chega e fala assim, não, tudo bem, se for da vontade de Deus, você vai. Se não for, se você estiver na fé, se você estiver na esperança, na confiança em Deus, não vai. O rei Ezequias, a Bíblia diz que quando Isaías chegou, o profeta Isaías disse assim, olha, arruma a tua casa, porque o Senhor vai pedir conta de você, você vai morrer. A Bíblia diz pra gente que ele chorou amargamente, ele virou para o lado da cama e ele chorou e ele disse, Senhor, tu conheces, eu tenho andado contigo, né? Só pra gente aqui, bem rapidinho. E a Bíblia diz que, olha, um diagnóstico, arruma a sua casa que você vai morrer. De repente, o diagnóstico muda. E o diagnóstico volta lá e diz para o meu servo que ele vai ter mais 15 anos de vida. Você está entendendo? Não é o que a gente quer. É o propósito de Deus. E o propósito de Deus para a sua vida é coisa grande. É coisa maravilhosa. Não é essas coisas que o inimigo fica colocando na sua vida, né? Hoje eu recebi uma mensagem de um querido aí que ele está
desorientado e falou: pastor, eu acho que a vida é espiritual, não sei o que eu posso fazer da minha vida. Eu mandei uma mensagem para ele aconselhando: olha, se fortalece no Senhor, fica firme na rocha. Jesus é o autor, Ele é a nossa vitória, Ele é o autor e consumador da nossa vitória. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a capacidade de sermos vencedor, e Ele não abandona os seus. Às vezes, amado, o inimigo, ele coloca tanto peso no nosso coração. Fica vendo você ali no livro de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ele vai ser tentado, e depois Jesus faz a obra de Deus, cura, salva, liberta, ressuscita mortos. E chega ali na Páscoa, Jesus precisa entregar a sua vida por amor a nós. Imagine, irmãos, imagine você que está me assistindo, você que acha que Deus te abandonou, que Deus não está atento às suas orações. Escute a situação de Jesus, irmãos. O inimigo dizendo: não vale a pena você morrer por essas pessoas que desistem, pessoas que na mesma hora que estão amando, elas estão matando, destruindo. Não vale a pena você morrer por essas pessoas. Não vale a pena ter um sofrimento por isso. Mas Deus tinha um propósito através da vida de Jesus. Não havia desistência ali. Ali não tinha como voltar atrás, amados. Você volta atrás das suas opiniões, Você volta atrás das suas opiniões. Você volta atrás. Mas as outras pessoas não voltam atrás. Não voltam atrás. Então o que acontece? Às vezes a gente precisa, queridos, nós precisamos entender os princípios e os propósitos de Deus. Porque a gente tem que entender o seguinte: Deus, ele tem algo específico para cada pessoa. Agora, a gente precisa compreender e entender que a gente precisa permitir que Deus, ele entre com um propósito na nossa vida. Então a gente vê ali o sofrimento de Jesus, naquele momento ali, não tinha desistência para eles, amado. Para ele, a Bíblia diz que quando ele coloca o rosto em terra, ele diz: Pai, aparta de mim este cálice, mas contudo cumpra a tua vontade. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que neste momento que nós estamos enfrentando, nesse momento que nós estamos batalhando, nesse momento que nós estamos lutando, é a hora de você elevar os seus olhos para os montes. No momento que você está mais necessitado do Senhor, no momento que você está mais preocupado, no momento que você está enfrentando mais lutas, mais diversidade, aí é que você deve voltar o seu coração para o Senhor. Aí que você deve invocar o nome do Senhor. Aí que você deve pedir a Deus para te socorrer, para te ajudar. No momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de perturbação, no momento de ataque. Às vezes você tem uma situação ali, no meio da família, na vizinhança, no trabalho, aonde quer que você esteja, você tem uma demanda, uma situação, o inimigo está ali atuante, está atuando ali, e você fica ali desapercebido, ou de repente você se perde no meio da jornada, no meio da caminhada, e o inimigo se aproveita de algumas atitudes que nós tomamos, às vezes sem pensar, e o inimigo acaba nos acurralando, nos colocando contra a parede, situações diversas, circunstância duríssima. Mas a Bíblia diz assim: aquele que espera no Senhor alcança. Então nesta hora, meu amigo, minha amiga, que a gente tem que esperar no Senhor. Nós temos que parar, elevar os nossos olhos para o Senhor e pedir a Ele socorro, para que Ele nos socorra, para que Ele nos ajude nesse momento a qual nós estamos enfrentando. Porque se a gente não fizer isso, meu amigo, minha amiga, nós vamos perder.
e vamos perder grande, porque a vitória está contida naquele que é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, nós clamamos a Deus, nós invocamos o nome do Senhor. Nós declaramos o senhorio de Jesus Cristo, para louvor da glória de Deus. Que nosso Deus possa estabelecer a bênção, ministrar a unção, derramar a graça. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Nós pedimos a Deus que estenda as mãos, que Deus ministre a unção sobre a vida das pessoas. Por isso que quando o salmista, ele diz aqui, olha, eu vou concluir aqui, ele diz assim: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Então não é simplesmente nenhuma ocasião, não. Não é simplesmente nenhuma circunstância, não. Não é simplesmente nenhuma situação, não. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor livrará, te guardará e te livrará de todo ataque, de toda afronta. Pastor, mas ele está dizendo na palavra que quem vai guardar é Ele. Ele disse no verso de número 6, ele diz assim que o sol não vai te molestar de noite e nem a lua, deixa eu ler de novo. O sol não molestará de dia e nem a lua de noite. Então há um livramento do Senhor para a sua vida. Há uma bênção de Deus para a sua casa. Há um milagre de Deus para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Você não pode permitir com que o inimigo ele venha agir, impedir a obra do Senhor sobre a sua vida. Você precisa buscar em Deus o milagre. Você precisa buscar em Deus o que você precisa. Porque quando você buscar, você vai encontrar. Quando você bater, a porta vai se abrir e Deus vai te abençoar. Mas você precisa fazer isso. Você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa chegar mais perto de Deus. Porque somente perto do Senhor que Ele vai te abençoar. E só dessa forma Ele diz, e Ele não quer só abençoar a sua entrada. Ele quer abençoar também a sua entrada, a sua saída. Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar a tua vida. Mas você precisa querer isso. Quem precisa querer isso é você. Você que precisa mudar a sua história. Amém, querido? Você que precisa verdadeiramente pedir a Deus que Ele faça a diferença na sua vida, para que você possa viver um tempo abençoado na presença de Deus. Somente o Senhor pode fazer isso. Pastor, a igreja? Não, a igreja não pode. Ninguém pode fazer. O pastor pode fazer? Também não. A única pessoa que pode fazer isso por você é Jesus, é o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso. Ele diz aqui, ó, o salmista diz aqui, ó, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro não vem de situações, o meu socorro não vem de porta de escape, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu preciso manter a minha fé no Senhor para que eu possa obter a vitória. Só dessa forma, queridos, que eu posso obter a vitória. Então, concluindo a minha mensagem, para a gente poder orar aqui pelas pessoas, concluindo minha mensagem, eu quero dizer para você, o Senhor, Ele quer te guardar a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Então Ele quer proteger você de todo o mal. Ele quer proteger você de todo o ataque do inimigo, de toda a afronta do inimigo contra a sua vida. Você precisa permitir que Deus faça a diferença na sua vida. Você precisa deixar. E se você deixar, Deus vai fazer. E se Ele quando Ele fizer, agradeça a Ele, porque hoje chegou o seu dia de você alcançar a vitória no Senhor, em nome de Jesus.